O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. E no dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Nós temos hoje uma liturgia muito especial nesta semana da Quaresma para nos focar bem na nossa conversão e no nosso caminho para o céu. Porque nós sabemos que existe, para se chegar no céu, nós devemos passar por uma verdadeira conversão. E não é possível entrar no céu sem a mesma. No céu nós sabemos que existem dois tipos de pessoas que lá chegaram. Duas condições de almas. As almas inocentes, aquelas que nunca pecaram, nunca cometeram uma falta na vida, uma falta grave, e amaram a Deus sempre na perfeição. É o caso, por exemplo, de uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas há também as almas penitentes, aquelas que em determinado momento se deram conta de que tinham entrado num caminho errado e mudaram completamente de vida, confessaram-se, pediram perdão a Deus, fizeram penitência e foram outras. É o caso de um Santo Agostinho. Mas não existe terceiro caminho. Não existe outra opção. E é o que nos vai denotar justamente esta liturgia. Porque na primeira leitura, os ninivitas, habitantes da cidade de Nínive, era uma cidade muito grande, receberam como enviado o profeta Jonas. E eles viviam numa vida de pecado, e Jonas foi enviado para avisar: dentro de 40 dias, esta cidade será destruída. E o que fazem os ninivitas? Era um povo pagão, não pertenciam ao povo judeu, não era uma cidade do povo judeu, do povo eleito, que tinha todas as revelações, tinham recebido os 10 mandamentos, não. Era outro povo, no entanto, tinha a lei natural, eles tinham que seguir os mandamentos de Deus. E eles, ao ouvirem a pregação de Jonas, eles não mudam simplesmente, eles não deixam simplesmente de cometer os erros que cometiam. O que faz o rei de Nínive? O rei de Nínive proclama: homens e animais não provarão nada, não comerão e não beberão água. Vão se cobrir de saco e os homens rezarão a Deus com força, e cada um se afasta do mau caminho. Então o rei, vendo que era sério a ameaça da destruição da cidade, e vendo que tinham ofendido a Deus, ele toma uma atitude séria, uma penitência, mas uma penitência radical. Muda completamente, não muda um pouquinho, porque ele não queria se arriscar a que a cidade fosse destruída. Então ele faz o máximo que era possível para obter isso que era necessário, a salvação da cidade. Para nós, vamos considerando. Nós temos algo muito mais, cada um de nós tem algo muito maior a salvar do que uma cidade, do que algo material. Tem a salvação da própria alma. E por isso fazemos o máximo. Vamos pensando. No Evangelho,
não é Jonas que faz uma pregação. É alguém, como Nosso Senhor diz, aqui está quem é maior do que Jonas. É Nosso Senhor. E Nosso Senhor não diz que aquela cidade seria destruída. Porque a destruição de uma cidade era uma destruição material. No Antigo Testamento ainda não havia uma noção de salvação e de vida eterna tão clara como passou a haver no Novo Testamento. E Nosso Senhor diz a estes contemporâneos seus, judeus do povo eleito, algo muito mais sério do que uma cidade ser destruída. Deus diz que aquela geração seria condenada. Diz assim: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. E diz assim: no dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e condenarão, porque eles se converteram ao ouvir a pregação de Jonas. E acrescenta: no dia do julgamento, a rainha do sul, aquela rainha de Sabá, que tinha ouvido falar da sabedoria de Salomão e tinha vindo dos confins da terra ver quem era Salomão, e perante Salomão ela se deslumbrou. Nosso Senhor diz: ela se levantará e condenará esta geração, porque ela se converteu com Salomão e ali estava quem é maior que Salomão. Então Nosso Senhor, alguns pontos a guardarmos. Primeiro, Nosso Senhor adverte de uma condenação. É algo muito sério. E uma condenação eterna, portanto, condenação em face do juízo. Ele está a apontar aqui o juízo final. Então, Nosso Senhor diz algo muito grave. Depois ele mexe muito com a honra do povo judeu, porque estes exemplos que Nosso Senhor dá, Nínive e a Rainha do Sul, eram pagãos. E eles eram judeus. E recebiam um exemplo desses que eram pagãos. E esses que eram pagãos, Nosso Senhor diz que se salvariam por se terem convertido. E eles no céu, e estes pertencentes ao povo eleito, estariam condenados. Nosso Senhor, porquê é que... E agora vamos à nossa aplicação. Porquê é que Nosso Senhor diz estas palavras tão sérias? Nosso Senhor diz que eles serão condenados. Porquê é que Nosso Senhor lhes diz isto? Porque ele esperava... Ele desejava a mesma reação que tiveram os ninivitas. Nosso Senhor queria a conversão deles. Mas porque Nosso Senhor queria a conversão deles, Nosso Senhor diz estas palavras de seriedade. Porquê é que Ele é duro? Porquê é que Nosso Senhor é sério? Porque Nosso Senhor é a misericórdia. E porque Ele é a misericórdia, Nosso Senhor tinha que os tirar daquela faixa de comodidade que todo homem tem. Todos nós, muitas vezes, procuramos fazer o mínimo possível. Então, quase perguntaríamos assim, nesta quaresma, a nossa tentação é saber qual é o mínimo possível que eu preciso de fazer para me salvar. E Nosso Senhor, nesta liturgia, Ele convida-nos a não tentarmos o mais fácil, porque pode ser que não dê certo. Quem tem que, por exemplo, pular, todos já fomos, temos muita juventude assistindo a esta missa, com certeza, por internet, juventude dos 8 aos 88, mas todos nós já nos lembramos quando éramos pequenos. Se tínhamos que dar um pulo, por exemplo, para brincar sobre um riacho e não é difícil calcular exatamente para não falsear o pé e não cair no meio do rio. Se nós temos que passar um obstáculo, nós fazemos a mais. Nós fazemos o máximo possível. Não vamos querer cair na borda do rio do outro lado. Se eu calculo pular um rio e cair na borda do mesmo, provavelmente eu caio dentro da água. E eu tenho que fazer um máximo. E Nosso Senhor aponta-nos sempre o máximo. Aquela passagem do Evangelho, Ele diz-nos: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, a porta do céu, porque muitos hão de tentar e não vão conseguir. E nós vamos então, nesta quaresma, por exemplo, se temos que consertar um vício. O que é que eu devo fazer para consertar um vício? Eu devo fazer um ajustezinho na minha rotina diária? Não. Eu vou fazer o que o Nosso Senhor diz. Se um olho te escandaliza, arranca-o. E eu vou dar tudo para livrar-me daquele vício, daquele defeito. Se eu tenho, por exemplo, o hábito de falar mal
de outros. Ou de dizer palavras feias. Eu não vou diminuir um pouco, ter mais algum cuidadinho. Não. Eu devo abolir absolutamente esse hábito. Se eu me desleixo na minha oração, então eu quase não rezo. Eu não vou acrescentar uma Ave Maria no meu dia. Eu vou rezar aquilo que um católico que precisa de graças de Deus deve rezar. Ou rezar o terço, pelo menos todos os dias. Mais indicado, o rosário que Nossa Senhora pediu tantas vezes. Então, vamos agradecer a Nossa Senhora nesta liturgia, porque Ele está sendo contundente, está sendo apertante, forte para cada um de nós. Porquê? Porque Nossa Senhora quer que nós estejamos entre os espertos, entre aqueles que ganham o céu. Estejamos com a Rainha do Sul, estejamos com os ninivitas, porque o céu é dos violentos. E às vezes alguém pode parecer assim, muito radical. Padre, o Senhor está dizendo que eu tenho que mudar os meus hábitos de vida, a minha vida de oração, a fortiori. Sim, porque nós faríamos isso pela nossa saúde. Ainda há estes dias sabia do caso de uma pessoa fumadora de há décadas. Não abandonava o tabaco por nada. Vai no médico e verifica-se que está com um problema muito grave de saúde e que pode pôr em risco a vida. E esse fumador, de um dia para o outro, abandonou o fumo. Ora, se as pessoas fazem isso pela saúde, eu não posso fazer pela minha salvação eterna. É um aluno, chega na hora da prova, aproxima-se o final do ano, vai estar comprometida a sua carreira, o seu emprego futuro, e ele acorda mais cedo, passa a noite a estudar. Eu não posso acordar um pouco mais cedo antes de ir para o trabalho, 20 minutos mais cedo para rezar o terço ou o rosário? Afinal, o que é que eu estou disposto a fazer pela minha salvação? De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Um fatinho, uma história rápida. Santa Rosa de Lima, por exemplo, é um exemplo assim de uma muito interessante nessa matéria. Ela, quando era pequena, tinha, se não me engano, 5 anos de idade. Um dia estava ela com um irmão, estavam fazendo uma brincadeira, e o irmão disse: Rosa, agora eu sou padre, vou fingir que eu sou padre. Os dois pequeninos, acho que ele era mais ou menos da mesma idade, ele era um pouco mais velho. Ela tinha os seus 5 anos e ele disse: agora eu sou padre e vou fazer um sermão. Ela encantada, não é? E eu ouvir a homilia, o sermão do padre, que era irmão dela, e o irmão diz: Rosa, tu és uma vaidosa. Se tu continuares assim, vais para o inferno. E agora eu vou te ajudar a deixar de ser vaidosa. Ele juntou muitas folhas num balde e colocou o balde de folhas no outono, muitas folhas secas por cima da cabeça dela. Sujou o vestido todo, etc. Ela chorou, criança, chorou, mas fez o propósito de nunca mais ser vaidosa. E a partir daquele dia converteu-se mesmo. E nós, para nos convertermos, temos à disposição a graça, temos à disposição a oração. Peçamos a Nossa Senhora que nos dê a graça nesta quaresma de sermos inteiramente radicais e assim alcançarmos o reino dos céus. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.